Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Sejam todos bem-vindos a mais um GADS. Sexta-feira. Muito bom estar com você aqui, Romulo. Privilégio poder aprender, desfrutar da palavra de Deus, assim, ó, diretamente do trono. Amém. Espero vida. que o Espírito Santo possa guiar a gente nessa nova temporada, nessa nova série. Amém. E a gente está empolgado, né? Sobre o que a gente vai falar agora? Então, eu queria saber nova também. Temporada. É uma surpresa. New season. Sobre o que a gente vai falar, Luiz? Vamos falar sobre igreja. Esse assunto tão lindo, tão maravilhoso. Por que é tão importante? Qual é o mistério? Porque existe todo um mistério de se reunir como corpo. Por que Deus criou a gente para poder se reunir? Por que tem... Algumas pessoas falam a noiva de Cristo, como é que funciona? Vamos tentar conversar a respeito disso, simplificar e aprender e crescer juntos aqui na revelação da palavra de Deus. Amém. Acho que uma das coisas que num assunto como esse é um assunto extenso, longo, em alguns pontos diferentes opiniões. Então eu acho que uma das ideias é que Deus dê sabedoria para a gente transmitir um conhecimento que seja aplicado no nosso dia a dia, que a gente possa ter um conhecimento digerido, assim, né? Amém. E a gente possa aproveitar e entender e ser leve, gostoso falar sobre esse assunto, porque todo cristão deveria ser apaixonado pela igreja. Verdade. Né? Deveria ser apaixonado por os diferentes níveis de manifestação da igreja, e deveria ser apaixonado pela forma como Deus escolheu a igreja para os dias de hoje, né? E é um assunto importantíssimo, é um assunto que é muito atacado, né, pelas trevas para tentar tirar a importância da igreja, tentar mudar a compreensão e o entendimento do que é a igreja, de como ela se revela, como ela se manifesta. Então, eu acredito que vai ser um tempo especial. Espero que a gente possa passar essa temporada juntos aí, falando a respeito desse assunto e, de fato, o Espírito Santo possa, né, nos revelar, nos mostrar na palavra de Deus a respeito desse assunto. Amém. E uma das primeiras coisas que eu acho que, para a gente poder falar a respeito da igreja, a gente teria que trabalhar o assunto de da onde vem, como é formada, por que foi formada a igreja, o que Jesus quis dizer com a igreja. Jesus fala, pelo que eu sei, 2 vezes essa palavra igreja, e uma dos momentos ele fala que essa igreja seria edificada, né? Seria edificada assim como um prédio é edificado. Então, né, falar um pouco sobre esse assunto igreja, eu acho que seria algo legal de falar assim. Jesus tinha algo em mente quando disse, o que ele tinha em mente e quais são os exemplos que a Bíblia dá a respeito, né? Nós vemos que a Bíblia fala da igreja como corpo de Cristo, fala da igreja como uma edificação, fala da igreja como uma noiva, fala da igreja como uma organização também, uma reunião dos irmãos, né, organizada, com diferentes funções. Então são coisas assim que vai ser legal, acho, de trabalhar. Acho que Deus vai fluir de uma forma agradável nas nossas vidas. O que você acha? Tenho certeza absoluta. A importância, né, disso, por que é tão importante fazer parte, e por que é tão importante, na verdade eu não gosto de usar essa palavra, mas vou usar, entender isso, né, porque querendo ou não, a igreja do Senhor, é isso que você usou a palavra edificação, né, realmente tem há tantos anos já prevalecido, porque é a casa de Deus, né, tudo isso que às vezes a gente ensina a uma criança, usamos uma maneira diferente de explicar, mas tem todo um peso, a palavra peso já é meio negativa, mas tem toda uma autoridade por trás disso tudo, e é um mistério, que é aquilo que a gente conversou no nosso episódio ali da Páscoa,
que se Jesus não ressuscitou, em vão é a nossa fé, inútil a nossa fé. E se a gente pode se reunir, se existe algo, né, existe um mistério em ser igreja, é porque nós cremos que nosso Jesus está ressurreto, Ele está vivo, né? Todas as religiões do mundo, a gente às vezes conversa, né? Vai visitar o fundador de tal religião, de tal. Pode ir, vai estar lá o túmulo, está lá, né? Aqui já fulano de tal, porque fundou, porque... E o nosso não, aleluia, glória a Deus, né? Porque Ele está vivo. A gente sabe que o mundo tem, né, como religião, um conjunto de regras. Não chamamos o cristianismo como um conjunto de regras, né? Mas sim como um relacionamento com Cristo. Mas, né, sabemos que, querendo ou não, nessa lista aí do mundo, o cristianismo está um deles. Mas o nosso Jesus, a gente não vai visitar Ele, mas é Ele quem vive em nós o tempo todo. Então, nós temos Ele como um fundador, né, da igreja, de fato, e isso é maravilhoso, né? A gente só recebe essa verdade nas nossas vidas todos os dias, não somente aqui em Curitiba, mas você, em qualquer lugar que você pode estar ouvindo no mundo todo, né? Nós, cristãos, nos reunimos para proclamar nosso Jesus ressurreto, vivo. Sem Jesus não tem igreja, né? Não tem Jesus igreja. é o fundamento disso tudo. Ele é. Tem numa das frases de Jesus que ele diz assim: eu edificarei a minha igreja, né? Não existe outra. Ele está falando: eu edificarei a minha assembleia, eu edificarei a minha eclésia, eu edificarei esse grupo de pessoas, eu edificarei a igreja sobre essa rocha. E esse texto eu acho que a gente poderia começar lendo, falando um pouco sobre como a igreja pertence a Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é aquele que embasa tudo isso, e depois as demais variações desse assunto, para a gente ir crescendo no conhecimento. Mas Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 18, diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele põe um ponto final, ele põe uma afirmação: tu és o Cristo, você é o Messias, você é o ungido, né? O Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Simão Pedro, você é feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Aqui a gente entende já uma coisa, que o reconhecimento de quem Cristo é, nos é revelado. Deus enviou essa mensagem para nós, é Ele que nos deu acesso a essa mensagem, para podermos ter os olhos iluminados. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Uau! Você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aqui vem uma frase que é famosa: e as portas do Hades, as portas do inferno, as portas aí, né, depende da tradução, do Hades, não poderão vencê-la, não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Uau! Jesus Cristo é aquele que dá o fundamento, é Ele quem deixou a verdade, é Ele quem é a própria fundamentação da igreja. E esse texto tem um mistério, que as palavras aqui no original são diferentes. Pedro é Petrus e pedra é Petra. Então, você é Pedro, você é Petrus, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Fale mais. Muitas pessoas acham que sobre Pedro foi edificada a igreja, mas não é assim, porque as palavras são diferentes. Ou seja, ele está falando, se você pegar o contexto, ele está falando assim: Pedro, você teve uma revelação de quem eu sou. E essa revelação de quem eu sou é o que irá sustentar toda a igreja.
o reconhecimento de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e hoje nós sabemos que Ele morreu e ressuscitou. Toda a crença sobre Jesus é o que sustenta a igreja. Esta é a pedra na qual Ele edificará a igreja. Aleluia. Na revelação de quem Jesus é. É nisso que estamos fundamentados. É nisso que estamos baseados. É nisso que nos sustentamos. Se você tirar o pensamento de quem é Jesus, que Ele é o Cristo, que Ele é o Messias, tudo o que a gente crê vai por água abaixo. Né? Mas se você tem essa certeza, você é o Cristo. E aqui, Messias, hebraico, Cristo, grego, português, ungido. Você é o ungido de Deus. É você quem foi enviado por Deus. Você é o Filho de Deus enviado à terra para morrer para a purificação do nosso pecado, para morrer, que a gente possa ressuscitar com Cristo, crer na ressurreição, né? Ele está sentado nas regiões celestiais, Ele tem o nome que está sobre todo nome. Ele está falando a respeito dessa revelação de quem Ele é, e não que Ele construiria toda a igreja no nome de Pedro. Tem uma diferença. Pedro, ele conhece essa revelação. Mais para frente, a gente pode ler aqui, mas Pedro mesmo falando, ele fala assim: nós somos pedras. Não só eu, mas todos nós somos pedras. Estamos sendo edificados. Então, o Pedro é a pessoa, Petra é a rocha, Petra é o fundamento, Petra é onde o Senhor decidiu depositar e fundamentar toda a igreja. A igreja então é baseada na revelação de que Jesus é o Filho de Deus. E esse foi mais um episódio do Gades. Graças a Deus é sexta-feira. Obrigado por acompanhar. E se você quiser receber mais desse tipo de conteúdo, ative as suas notificações. Toda sexta-feira às 18 horas, um novo episódio, ou também no Spotify, plataforma apenas de áudio, toda sexta-feira ao meio-dia. Tá bom? Continue abençoado. Tchau, tchau.